Então, gente, boa tarde. Muito prazer, meu nome é Tailon Faria Nóbrega. Eu sou médico formado aqui pelo Centro Universitário do Espírito Santo, UNESC, de Colatina, do interior do Espírito Santo. E atualmente sou residente do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade, aqui também no UNESC. E eu iniciei este ano o curso de especialização em preceptoria de Medicina de Família e Comunidade também. E vai ter duração de 2 anos, né? Queria agradecer a doutora Lorena e ao doutor Marcelo pelo convite para fazer essa web palestra para vocês hoje. E, como já foi dito, o tema de hoje são os medicamentos e alimentos, com foco em antidiabéticos e antihipertensivos. Então, qual é o nosso objetivo com a web palestra de hoje, né? É esclarecer qual é a relação entre os alimentos, os antihipertensivos e os antidiabéticos, com um foco maior nos medicamentos que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. E também vou falar sobre os medicamentos que não estão disponíveis pelo SUS, mas o foco maior será naqueles disponibilizados pelo SUS. Sobre o álcool e os fármacos, a interação entre o álcool e os fármacos. Muitas vezes os pacientes ficam ansiosos e com dúvidas com relação ao álcool, né? Ah, doutor, e com esse medicamento aqui eu posso tomar uma cervejinha no fim de semana, posso misturar com álcool e tal? Sempre tem aquela dúvida, né? Às vezes o paciente nem está tão preocupado assim com o tratamento em si, mas a preocupação maior dele é se vai poder tomar a bebida alcoólica ou não. E aí, com relação ao álcool e os antihipertensivos, o que a literatura mostra é que o consumo de grandes quantidades de álcool, no caso mais de 30 gramas por dia, pode interferir na ação do citocromo P450, gerando prejuízo no efeito do medicamento e fazendo com que o paciente tenha algum tipo de mal-estar nesse sentido. Agora, assim, 30 gramas correspondem a que quantidade de álcool, né? Mais ou menos, 30 gramas de álcool correspondem a 2 taças de vinho tinto, sendo que cada taça tem cerca de 150 ml de vinho, ou 2 latas de cerveja. Cada lata de cerveja tem cerca de 350 ml. Então, realmente não dá para exagerar, né? Ao ingerir bebida alcoólica e associar com um medicamento de uma forma geral. Na dúvida, não misture álcool e fármacos, né? E medicamentos. Sobre os antihipertensivos propriamente ditos, a primeira classe sobre a qual vou falar são os agonistas alfa-adrenérgicos. Coloquei aqui como exemplo a clonidina e a metildopa, e de uma forma geral não interagem com os alimentos. Tomar em jejum ou após a refeição não interfere na ação do medicamento. A clonidina é um medicamento, é um antihipertensivo que é utilizado naqueles que são portadores de hipertensão arterial sistêmica refratária, né, de difícil controle. Não é um medicamento de primeira escolha para tratar a hipertensão arterial, e a metildopa é o principal antihipertensivo utilizado durante a gestação, seja naquelas gestantes que são hipertensas prévias, né, hipertensas crônicas, ou naquelas que desenvolvem algum outro tipo de hipertensão, como a pré-eclâmpsia. É o antihipertensivo mais seguro a ser utilizado durante a gestação. Sobre os bloqueadores dos canais de cálcio. Usei como exemplos aqui a nifedipina e o diltiazem. Os alimentos, de uma forma geral, eles aumentam a biodisponibilidade do fármaco. E sobre a nifedipina, existe o comprimido de liberação imediata e de liberação prolongada. O de liberação imediata, ele deve ser administrado com o alimento, mas o de liberação prolongada precisa ser administrado em jejum. E sobre a nifedipina também, ela pode interagir com um alimento que é uma fruta, a toranja. Eu vou até falar sobre ela mais para frente, só que a toranja associada à nifedipina,
ela pode aumentar a absorção da nifedipina, fazendo com que uma quantidade maior de medicamento vá para a corrente sanguínea e potencialize a ação desse medicamento, podendo causar até uma hipotensão arterial sistêmica, né? Aí é preciso ter atenção em relação a isso. Ainda sobre os bloqueadores dos canais de cálcio, um dos mais prescritos a nível de SUS é a amlodipina. O alimento não afeta a biodisponibilidade do fármaco. O verapamil é a mesma coisa do que eu expliquei com relação à nifedipina. Então, assim, só a título de curiosidade, a toranja é uma fruta que é parecida com a laranja. Ela não é muito comum aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ela é chamada de grapefruit e ela contém algumas substâncias chamadas de furanocumarinas. E essas furanocumarinas acabam inibindo a enzima CYP3A4, o que leva ao aumento da absorção do medicamento e também dos níveis séricos dessa droga, aumentando o efeito e podendo trazer prejuízo para o paciente. Aí na internet tem uma lista com cerca de 85 medicamentos que interagem com a toranja, sendo que cerca de 43 deles a interação pode ser fatal. Aí é importante que a gente olhe essa lista e procure saber se algum medicamento que a gente toma pode interagir com essa fruta. Com relação aos beta-bloqueadores, o carvedilol ele deve ser administrado com alimentos, porque diminui a chance de ocorrer uma hipotensão ortostática ou o desconforto no trato gastrointestinal. Então, diminui a chance de abaixar demais a pressão e de ter algum efeito irritativo no estômago, né? Como dor abdominal ou queimação. Então, é importante administrar após a alimentação. O propranolol, as proteínas presentes no leite e os lipídios, eles aumentam a biodisponibilidade do fármaco. Importante, então, tomar esse medicamento após a ingestão de proteínas e lipídios. O atenolol, o alimento ele pode interferir na concentração plasmática. Então, é importante que seja tomado em jejum pela manhã, ou se for à tarde, 1 hora antes ou 2 horas após a alimentação. Sobre o bloqueador do receptor de angiotensina 2, a gente conhece como BRA. O principal representante desse grupo é a losartana. E, mais uma vez, a toranja pode influenciar, porque, no caso, a toranja, devido às furanocumarinas, inibem a enzima CYP3A4, que diminuem a formação do metabólito ativo da losartana, o que acaba atrapalhando o efeito antihipertensivo dela. Agora, outros alimentos, a literatura não descreve como nenhum outro alimento interfere na ação dela até então. Os diuréticos. A amilorida, ela depleta a absorção de cálcio, ou seja, ela pode prejudicar a absorção do cálcio. A cortalidona não interage com os alimentos. E a espironolactona, por ser um diurético poupador de potássio, ela acaba retendo o potássio. Aí é importante tomar cuidado com alguns alimentos ricos em potássio, como leite e carne, para não correr o risco de ter uma hipercalemia, que é o aumento do nível de potássio no sangue. E os alimentos, de uma forma geral, favorecem a absorção da espironolactona. Ainda sobre os diuréticos, a furosemida. Os alimentos, eles diminuem o nível sérico e o efeito terapêutico, mas a literatura ela é um pouco controversa com relação a isso. Tem referência que fala que
os alimentos interferem no nível sérico e outras referências dizem que não. Aí, o ideal é que, no caso, então, assim, não associe com o medicamento para não correr o risco de atrapalhar o efeito, né, do medicamento. Esse HCTZ é hidroclorotiazida, que é um dos diuréticos mais prescritos no dia a dia. Queijo, ovo frito e carne aumentam a absorção da hidroclorotiazida, mas também aumentam a depressão de sódio. E outros alimentos podem diminuir a biodisponibilidade da hidroclorotiazida. É recomendada a administração com alimentos gordurosos, que ajuda na absorção do medicamento. Sobre os IECA agora, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Os principais representantes são captopril e enalapril. O captopril não é tão utilizado atualmente devido ao dos principais efeitos adversos dele, né, que é a tosse seca. Ele tem tido mais prescrição, tem optado mais pela prescrição do enalapril por não ter esse efeito adverso que muitas vezes atrapalha a adesão do paciente ao tratamento. O captopril, então, os alimentos em geral diminuem a absorção do fármaco e logo deve-se administrar 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. O enalapril pode ser administrado com ou sem alimentos, os alimentos não interferem na ação do fármaco. E sobre os vasodilatadores, a hidralazina deve ser administrada com o alimento, melhora a absorção e a ação do medicamento. E o mononitrato de isosorbida, que é os nomes comerciais é o monocordil, o alimento pode interferir sim com a sua absorção. É possível, o ideal é que tenha uma atenção maior com relação a isso. Sobre os antipertensivos, então as principais observações foram as que eu fiz mesmo. A literatura é bem restrita com relação a esse tema, não tem um capítulo específico nos livros de farmacologia sobre a interação entre medicamentos e alimentos. Então eu tive que pesquisar em artigos e também no próprio livro, mas assim, não em um capítulo específico sobre esse tema. Sobre os antidiabéticos em si, vou começar pela classe das sulfonilureias, que são conhecidos como secretagogos de insulina. Eles são medicamentos que estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas. Um dos principais representantes é a glibenclamida, que está disponível pelo SUS. O alimento não interfere na absorção do medicamento. Geralmente é administrado 30 minutos antes da primeira refeição do dia. Sobre as biguanidas, um dos antidiabéticos mais prescritos e utilizados, né, pelos pacientes diabéticos do tipo 2, no caso é a metformina. Os alimentos, eles aumentam a absorção. Aí é por isso que a gente prescreve para os pacientes um comprimido, às vezes, né, dependendo do caso, um comprimido após o café da manhã, ou um comprimido após o café da manhã, um comprimido após o almoço, um comprimido após o jantar. Aí depende do caso, tem que individualizar. Cada paciente necessita de uma dose específica. E sobre a relação do álcool com a metformina, o álcool ele potencializa o efeito da metformina sobre o metabolismo do lactato, principalmente nos casos de insuficiência hepática, nos hepatopatas, em desnutrição e também nos casos de jejum prolongado, porque aumenta o risco de acidose lática. Sobre o agonista do receptor do GLP-1, um exemplo é a exenatida, deve ser administrada 1 hora antes da alimentação.
não é um medicamento disponível pelo SUS. As gliflosinas, que são inibidoras do SGLT2, os exemplos são Forxiga, que é a dapagliflozina, e a empagliflozina, podem ser administrados com ou sem os alimentos. A alimentação não interfere no efeito do medicamento. Sobre o inibidor da alfa-glicosidase, é a carbose, o nome comercial é o Glucobay, 100 mg, deve ser administrado antes das refeições, porque a intenção é justamente inibir essa enzima alfa-glicosidase, que vai diminuir a degradação dos carboidratos a nível intestinal e também, consequentemente, diminuir a absorção de glicose, tendo um efeito antidiabético e hipoglicemiante, evitando a hiperglicemia. Então, assim, como eu já havia comentado, existem poucos estudos a respeito do tema e não tem capítulos específicos de livros sobre a interação entre medicamentos e alimentos. Mas os estudos que foram divulgados, tem estudos recentes também, mas são mais antigos, os que estão disponíveis. Os estudos que existem e que avaliam a biodisponibilidade dos medicamentos, eles são realizados com indivíduos em jejum, o que acaba com que faltem dados para nós chegarmos à conclusão sobre a verdadeira interação entre medicamentos e alimentos. A ingestão de medicamentos em jejum, antes, durante ou após as refeições, pode influenciar a terapêutica desejada. Por isso é importante que, durante a consulta médica, todas as dúvidas sejam esclarecidas com relação ao medicamento que o seu médico está prescrevendo para você. É importante questionar se o medicamento é para ser administrado em jejum, se é 1 hora antes, 1 hora depois dos medicamentos, como deve ser feita a administração da droga que o seu médico está prescrevendo. Muitas vezes as interações medicamentosas, entre medicamentos e alimentos acontecem, mas não são percebidas. E em alguns casos é imprescindível que os medicamentos sejam administrados com alimentos para evitar ou minimizar o efeito irritativo no trato gastrointestinal, como o carvedilol que eu citei lá no início, que pode causar epigastralgia, dor abdominal, desconforto gástrico. É importante que seja administrado após a alimentação. E os fatores que aumentam a probabilidade a interações são as extremidades, os extremos de idade, os idosos e as crianças, pela questão do metabolismo. Já a gente sabe que o metabolismo do idoso ele é mais lentificado, dependendo, tem outras comorbidades também, como a doença renal crônica, então atrapalha tanto o metabolismo quanto a excreção da droga, seja a excreção hepática ou excreção renal. A composição corporal, a genética, o estilo de vida, o sexo e a condição clínica do paciente, seja o estado nutricional ou um paciente imunodeficiente, imunocomprometido, como os usuários crônicos de corticoides ou os pacientes portadores da AIDS, né? E as referências que eu utilizei foram essas, os livros de farmacologia, utilizei também, coloquei aqui 2 artigos principais e agradeço aí a atenção de todos. E agora...